nessa live de hoje eu vou falar desse desafio, que é mais um desafio do pousadeiro, mais um desafio que vocês acabam tendo que enfrentar. Eu não podia deixar de falar dos cancelamentos de final de ano, porque eles acabam acabando com o seu lucro. Imagina só, você tá com a pousada toda lotada, vendeu vários quartos e de repente começa a cair um cancelamento atrás do outro. E aí, você já pensou o que você ia fazer nesse caso? Pois é, eu acho que nenhum pousadeiro quer passar por isso, né? Por mais que tenha muita procura, período de Natal e Ano Novo, é um período que geralmente as pessoas elas se antecipam um pouco para fazer as reservas. Então, dessa maneira, você acaba ficando com esses cancelamentos aí na mão. E aqui, o pessoal está comentando aqui, ó, a questão, né, do convite, da questão da falta de confiança, etc e tal. Isso, na verdade, não é uma coisa desse ano só não, tá? Sempre rolou cancelamento de final de ano, cancelamento de última hora e por causa do corona agora só intensificou esse problema que muitos de vocês já viviam. Mas a boa notícia é que, sim, o pessoal está querendo sim viajar no fim de ano, tanto que você pode ver que na maioria dos destinos, quase todo mundo já está lotado. Se você ainda não está, eu ficaria um pouco calmo, iria atrás de estratégias para realmente alugar esses quartos que estão faltando aí para você no final do ano, para você atingir a sua ocupação máxima permitida, não podemos esquecer disso, e realmente aproveitar esse finzinho de alta temporada, porque janeiro ainda vai ser alta temporada, mas depois do carnaval, que ninguém sabe muito bem como é que vai ser, que a gente vai entender mesmo como é que vai ser essa próxima baixa temporada. Quando a gente está nessa alta procura, principalmente nas épocas que tem festa, lugares de praia, que são muito procurados na época do Réveillon, vocês acabam tendo todo esse medo dos cancelamentos. Não é nem só do cancelamento, né, gente? É de realmente perder dinheiro com esses cancelamentos. Às vezes a pessoa te pagou, fez uma reserva lá em setembro, outubro, já pagou metade, às vezes pagou até 100% da estadia, e aí vem esse cancelamento. E muitas vezes, por falta de planejamento, você nem tem aquele dinheiro mais que ele te pagou. Eu sei que muitos pousadeiros acabam achando que não tem muito o que fazer, né? Que o cancelamento é inerente, os hóspedes vão acabar cancelando de uma maneira ou de outra, mas o que eu venho contar para vocês aqui nessa live é que existe sim algumas maneiras de você controlar esses possíveis prejuízos de cancelamentos que vocês podem ter aí na sua pousada. Bom, gente, e por que existe uma atitude para evitar os prejuízos aí na sua pousada com os cancelamentos de fim de ano? Porque essas atitudes, gente, elas vão poder te proteger mais sobre essa situação. Não vou trazer uma fórmula milagrosa aqui para acabar com os cancelamentos, até porque eu não tenho como fazer isso. Realmente tem uma parte que é inerente ao seu poder. Você não tem o controle geral sobre o que os seus hóspedes vão fazer, você não tem o controle sobre a vida deles, você não tem controle sobre o que vai acontecer na família deles, no serviço deles. Então você está suscetível a esse tipo de cancelamento, não tem jeito. Mas você tem que se proteger. A gente, como empresário, a gente muitas vezes está muito aberto. O pessoal reclama, poxa, as leis só protegem o consumidor, e realmente não tem uma lei que proteja o empresário. Ainda mais quando a gente está falando de um serviço que você reserva ele para recebê-lo depois. Então a gente tem uma situação bem delicada para tratar aí com os hóspedes, tem que tomar muito cuidado com tudo isso, e vocês têm que começar a realmente se preparar para evitar esse tipo de situação. E a melhor maneira de você se preparar para evitar uma situação é você saber que ela existe e pensar em todas as possibilidades que você pode fazer caso ela venha a acontecer. Se acabar acontecendo, você está preparado para aquilo, então não tem tanto estresse. Eu sei que a segunda onda tá vindo por aí, a segunda onda do Covid tá em alta, tá? Já tem vários lugares começando a fechar, tá todo mundo muito doido, não sabendo o que fazer no momento desse. Juntando com isso, ainda tem a questão da bendita da política da Booking lá, do cancelamento facilitado para os hóspedes direto pelo aplicativo agora. Então, além de tudo mais, a Booking tirou a possibilidade de você cobrar o cartão de crédito antes dos 7 dias, ou seja, acabou-se o que era doce mesmo, hein, gente? Agora realmente é sair da Booking e fazer quanto mais reservas diretas vocês puderem. Também eu sei muito que o tempo tá muito doido no Brasil inteiro, tá, gente? Tenho visto o pessoal reclamar que tá chovendo muito no Sudeste, aqui no Nordeste mesmo tá super estranho o tempo, não era para estar o tempo do jeito que tá. Então tem muito hóspede querendo condicionar a reserva à previsão do tempo. Então a pessoa reserva, às vezes reservou faz mais de um mês, aí falta 3 dias para a pessoa vir aí e falar, poxa, mas
Acabei de assistir no jornal aqui que a previsão é de chuva para praia, então eu tô querendo alterar minha reserva, né? Ou cancelar, ou remarcar. E muitas vezes esses hóspedes não entendem quando a pousada fica resistente pro cancelamento, porque... Poxa, né, gente? Tem que entender o seu lado também, né? Imagina comigo, faz 3 meses que o cara reservou, aí porque vai ter previsão de chuva, ele quer cancelar e ele acha que isso é um motivo plausível para cancelar a reserva aí na sua pousada. Só pousadeiro para entender mesmo o que eu tô falando por aqui. E aí o que acontece, gente? Vocês ficam reféns desses cancelamentos, não conseguem ter previsibilidade de caixa, aí você fica perdido. Como que você vai fazer para lidar com esse tipo de cancelamento aí na sua pousada? Mas a gente tem que começar a entender que existem 2 tipos de motivos pelos quais os hóspedes cancelam uma reserva. Então, um deles é uma coisa que é de culpa, que é inerente do hóspede, e outra é uma coisa que é responsabilidade do hóspede. Então, uma coisa que é uma culpa inerente ao hóspede, por exemplo, aconteceu um acidente na família, ou ele mesmo se acidentou, como já aconteceu na minha pousada. Também a questão do Covid é uma coisa que é inerente, não é uma culpa dele. Agora, qualquer outra mudança de planos, porque eu não quero pegar chuva, porque os meus amigos não podem ir para a praia nesse dia, tudo isso é uma responsabilidade do próprio hóspede. Então, quando ele faz a reserva, ele sabe que ele tem essas responsabilidades. Você não está reservando para ele com garantia que vai estar sol, por exemplo, no dia. Então, quando você deve considerar cada uma dessas situações como sendo reembolsável ou não? Então, gente, a resposta que eu dou para todo mundo na verdade, não é uma resposta, é uma pergunta. Como é que está a sua política sobre esse assunto? Porque não adianta eu querer dar uma resposta para vocês, gente. Não adianta eu, Natália, virar para você e falar assim, olha, nesse caso você devolve, nesse caso você não sei o quê. Como está descrito isso nas suas políticas é como vai ditar a maneira como isso vai ser resolvido com o hóspede. Ponto. Vocês têm que entender que isso é a chave para o assunto que eu estou passando para vocês nessa live aqui hoje. Essa é a chave para vocês evitarem os prejuízos com cancelamentos nos feriados, no fim de ano e, na verdade, o ano inteiro. Eu sei que tem muito pousadeiro que fala que não tem nada. Não adianta eu ter a política mais bem feita, mais maravilhosa, porque sempre vai ter hóspede que vai cancelar. Eu preciso devolver o dinheiro dele e pronto. Só que quem fala isso pra mim é que não sabe o poder de uma boa política da sua pousada. Ele sempre acaba fazendo aquela política de qualquer jeito, copiou de alguma outra pousada que passou ali pra ele de exemplo, né? Ou então fica reclamando que não dá tempo de fazer, ou que não sabe fazer. Se você aí que tá me escutando acha que não dá pra você evitar prejuízos de cancelamento na sua pousada, é porque você nunca teve uma política que fosse um verdadeiro escudo ou até uma arma para te proteger desses tipos de cancelamentos que só trazem prejuízo e dor de cabeça para os pousadeiros. Então, gente, chega de achar que regras não são importantes, que você não precisa delas. Estipule essas regras, porque quando elas são bem feitas, elas te passam muita, mas muito mais segurança na pousada. E fica aqui comigo até o final desse vídeo que eu vou te passar um passo a passo para você ter políticas de verdade aí na sua pousada. E também tem uma lei, gente, que tem muita pousada que cobra 100% no ato da reserva. E aí na hora do hóspede cancelar, a pousada fala que não vai devolver. Aí não pode, tá? Porque isso caracteriza uma cobrança abusiva e se o hóspede for para a justiça, você pode acabar perdendo também. Então, isso são sinais de que a sua política está muito ultrapassada, tá na hora de rever isso. Ou então, né, aqueles coitados lá de vocês que dependem das OTAs, da Booking, da Expedia, etc. Quem que não tá aí sofrendo com cancelamentos em massa que estão vindo pela Booking, galera? Então, assim, com essa nova regra, esse cancelamento facilitado, que o hóspede nem pagar ele precisa, nem o número do cartão de crédito dele é validado mais, parece que o hóspede faz a reserva em várias pousadas ao mesmo tempo, então ele liga para a pousada, tenta negociar, senão ele cancela em cima da hora, porque ele sabe que tem o direito, ou ainda pior, abre uma brecha para a concorrência pegar e começar a reservar na sua pousada. E também a gente não pode esquecer de uma regra de cancelamento que pouca gente se liga e muita gente se ferra com essa, que é a saída antecipada. O hóspede chega, às vezes ele reserva por uma semana, 10 dias, e ele chega e depois de 2 dias ele resolve ir embora. E aí, o que você faz? Você tem previsto isso aí nas suas políticas?
Eu tenho quase certeza que não, hein? Então anota aí que você não pode deixar de esquecer de fazer isso daí nas suas políticas pra já. E tão importante quanto você ter essas políticas muito bem desenhadas é você conseguir comunicar isso para o hóspede em toda a jornada. Então, desde antes do hóspede fechar a reserva com você, quando ele está naquela fase do namoro, perguntando, tirando dúvidas, nessa hora você já tem que mandar a sua política para ele. Depois, no momento da reserva, quando ele efetivamente reserva, aquele é o momento do aceite dele das políticas. Quando a pessoa está para chegar, antes do check-in, manda uma mensagem de confirmação, um e-mail, um WhatsApp, qualquer coisa, deixa aquilo claro para a pessoa. Também quando ela chega, tá, gente? Então, ter isso claro em algum momento, olha, estou aceitando a política de reservas da pousada, estou aceitando a política de hospedagem da pousada, tal. Ter algum lugar físico onde essa pessoa anota e marca isso. E também durante a estadia. Então é sempre legal ter em algum lugar no quarto as políticas. Seja num QR Code, seja impresso e atrás da parede. E aí quando você entra para mostrar o quarto, você comenta das políticas estarem lá. Ou então num livro, num caderno, alguma coisa plastificada, impressa ali, para que a pessoa não tenha onde falar que não tem essa bendita política. E aí, gente, para essa parte mais, vamos dizer assim, mais delicada de todo esse processo, é a parte mesmo da negociação. Por mais que a nossa política esteja perfeita, maravilhosa, às vezes acontecem algumas situações que você não sabe muito o que fazer. Então, nessas horas é onde você usa a sua habilidade de negociação, é onde você usa aquela parte da empatia, do ok, hóspede, eu entendo o seu lado, mas que tal você entender o meu lado também? Eu estou deixando de alugar para alguém, eu deixei de alugar esse quarto para alguém enquanto eu estava guardando esse quarto para mim, a gente tinha um compromisso que você ia honrar. Eu entendo que você teve um problema, mas isso também me causa um problema. Como que a gente pode fazer para resolver isso de uma maneira que não fique um problema para os dois? É esse o preceito fundamental de qualquer negociação. Então não pode ser ruim nem para um nem para o outro, tem que ser uma relação equilibrada entre os dois. Então vamos lá para o passo a passo de como fazer políticas de cancelamento que protejam a sua pousada de verdade. Então o primeiro deles é você listar todas as possibilidades de cancelamento que existem. São motivos pessoais, Covid, mudança de tempo, etc. Quanto mais claro e definido estiver na sua política, mais fácil é para o hóspede entender e para não dar margem de erro ali no que está escrito na sua política. O segundo passo é você criar uma política realmente razoável e que esteja de acordo com a lei e que considere ambos os lados. Então, aquela história, não adianta você querer cobrar 100% antecipado e aí você não querer devolver nada caso o hóspede queira cancelar por algum motivo. Não pode, não é justo. Não é porque, se o hóspede não está vindo, por mais que você não vá alugar o quarto naquele período, você deixou de ter um custo. Então, por isso que você não pode sair também cobrando tudo. Mas você tem todo o direito de cobrar um valor de multa que, pelo menos, te compense ficar com o quarto vazio naquele final de semana. Aí a importância de você saber o quanto custa o seu quarto vazio. E quem é meu aluno do DPR sabe isso de cor, hein, gente? Terceiro passo. Faça a redação desse documento com muito cuidado. Pode ser no Word, pode ser no bloco de notas, pode ser onde você preferir. Mas faça essa anotação e salve depois num PDF. E esse PDF você pode salvar, deixar salvo no seu celular para você mandar com facilidade para os seus hóspedes, ou deixar no seu site também. Pode fazer isso de qualquer maneira. Ou então você pode colocar lá no Google Docs e só passar o link caso você não tenha site. Essa é uma alternativa para você que ainda não tem o seu próprio site. O quarto passo é você criar realmente um fluxo de comunicação com o seu hóspede durante toda a jornada. Então você cria um processo de quando você manda essas políticas para o hóspede. Então você coloca lá e você faz aquele processo ser respeitado durante todo o tempo. Tem vários softwares que já automatizam isso, vários sistemas de reserva que você consegue colocar as informações lá para ser avisado com 2, 3 dias antes da reserva, enviar um e-mail, enviar uma mensagem de texto. Tem diversas possibilidades nesses softwares de hoje em dia. Então, não deixe de usar essas funcionalidades para você não ter que ficar lembrando toda hora de mandar as coisas para o hóspede, tá bom? E, por último, no quinto, é para você saber quando você tem que ser flexível. Afinal, todo mundo está sujeito a
mudanças, todo mundo está sujeito a acidentes, todo mundo está sujeito a ter que mudar os seus planos de viagem. Então pense como hóspede e veja uma maneira que não vá prejudicar nenhum dos dois. Uma ótima maneira de você ser flexível é você tentar ofertar uma remarcação daquela reserva. E aí você corre atrás para conseguir pelo menos ocupar o quarto naquele final de semana, naquele feriado ou naquele fim de ano, e esse outro valor vira como crédito para uma estadia futura. Lembrando que você sempre pode cobrar uma multa em cima disso, não tem problema, mas escreve na sua política, pelo amor de Deus, porque depois eu não quero ver ninguém reclamando que não pode cobrar o hóspede, porque não mandou a política, né, gente? Que é isso que acontece mesmo, que de vira e mexe eu pergunto, e aí, você mandou a política? Não mandei. Ah, você tem? Ah, eu até tenho, mas tá lá no meu site. Ok, mas se o hóspede não ficar sabendo que tá lá no seu site, ele não sabe que ela existe. Então, não deixe de comunicar o seu hóspede muito bem em toda a jornada, mas claro, sempre sendo flexível no final.